glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. A Ele toda honra e toda glória. Exaltado, glorificado seja o nome do Senhor, para a glória de Deus. Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Mais um dia onde o Senhor nos dá esse privilégio de estarmos glorificando, exaltando o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nesse momento eu, o pastor Giovano, convido vocês para que nós possamos estar juntos, orando ao Senhor, para que o Senhor venha tomar a vida dos seus servos para ministração da palavra poderosa, a qual o Espírito Santo há de falar com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, nesse momento, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, meu Pai, e Te damos graças, Senhor, por esse dia maravilhoso, a qual o Senhor, meu Pai, assim, Senhor, tem nos proporcionado, Senhor, segundo a Tua graça, a Tua misericórdia, onde mais um dia, meu Pai, estamos, meu Pai, de joelhos dobrados na Tua presença, aonde mais um dia, Senhor, o Senhor nos deu, meu Pai, esse privilégio, meu Pai, de levantarmos, meu Pai, e de agora, nesse momento, estarmos aqui, Senhor, para adorar o Teu santo nome, para exaltar o Teu santo nome, e para bendizer que Tu és santo, poderoso, justo, fiel e verdadeiro. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor venha falar poderosamente através do Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor venha usar os Teus servos, meu Pai. Que o Senhor venha usar a vida dos Teus servos, Senhor, da Tua serva, Senhor, que estão na frente dessa obra, desse trabalho, desse ministério, a qual o Senhor tem confiado nas nossas vidas, a qual o Senhor tem entregue nas nossas vidas, Senhor. Pai, que almas possam ser tocadas por Ti, que almas hoje recebam uma palavra de salvação, uma palavra de esperança, uma palavra de renovo, uma palavra de fortalecimento espiritual, em meio, Senhor, a essa escuridão, meu Pai, em meio, meu Pai, a essa mortandade de esfriamento, a qual tem assolado a vida de muitos, em meio a esse esfriamento espiritual, aonde muitos, meu Pai, ó Senhor, têm se afastado dos Teus caminhos, aonde muitos, meu Pai, têm esfriado na Tua presença, Senhor. Quanto tempo faz, Senhor, que tem muitos que já não choram mais na Tua presença? Quanto tempo, meu Pai, tem muitos que já não derramam mais lágrimas na Tua presença, já não sente mais a Tua virtude, o Teu amor, o Teu renovo, Senhor? Porque muitos se afastaram de Ti, Senhor. Porque muitos deixaram de olhar para Ti, para a cruz, para o autor e consumador da nossa fé, que é o Teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. E muitos começam a olhar para o homem, e olhando para o homem, Senhor, consequentemente, meu Pai, vai ver falhas, defeitos, erros, meu Pai, porque nós somos falhos e pecadores, meu Pai, porque o homem é falho, errante, Senhor, mas os nossos olhos, meu Pai, têm que estar voltados em Ti, meu Pai, que nossos olhos estejam em Ti, Senhor, voltados para Ti, meu Pai, porque é de Ti que vem o nosso socorro, é de Ti que vem o refrigério para a nossa alma, é de Ti, através do Teu Espírito Santo, meu Pai, que vem a palavra poderosa, que vem aquela palavra como labareda de fogo para nos incendiar novamente, que vem aquela palavra poderosa do alto dos céus, que incendeia o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, meu Pai, que nos coloca como chama acesa, meu Pai, para levar a Tua palavra, para pregar o Teu Evangelho, para ministrar a Tua palavra. Oh, aleluia, Espírito Santo. Oh, santo, santo, santo és Tu, Senhor. Ah, meu Deus, que eu sinto agora a Tua virtude, meu Pai.
A tua presença, meu Pai, ó Senhor, já vem, meu Pai, nesse momento, nesse ambiente, meu Pai, onde esse pequeno local, Senhor, em pequenos metros quadrados agora, meu Pai. Mas, meu Pai, a tua presença, Senhor, já toma esse local, Senhor, transformando, meu Pai, em um grande local, Senhor, de propagação do teu Evangelho, meu Pai, onde a tua presença já é notória, o teu Espírito Santo, meu Pai, já domina e se faz presente nesse lugar. Ah, Senhor, nos fortalece, Deus. Visita os caídos, visita os necessitados, os oprimidos. Visita aquela alma, meu Pai, que agora, meu Pai, ela está angustiada, desesperada, meu Pai, passando por situações, até mesmo o diabo lançando, meu Pai, pensamentos, meu Pai, terríveis sobre a sua mente, meu Pai. Ah, Senhor, que essa alma ela possa ser alcançada através da tua palavra. Que essa alma ela possa receber, meu Pai, estar agora atenta, meu Pai, ao Evangelho, meu Pai, que será anunciado, proclamado, a palavra poderosa que o Senhor irá falar agora, Deus. Ah, Espírito Santo, Senhor, nós somos dependentes de Ti, meu Pai. Ah, Senhor, mesmo sendo falhos, pecadores, meu Pai, mas como a Tua palavra foi pregada na Santa Ceia, Senhor, que nós temos um advogado justo diante do Pai, que advoga nossas causas, que advoga diante dele a sua graça, a sua misericórdia, para vir conosco em nosso encontro. Ah, Deus Santo, Deus poderoso, Senhor, essa obra é tua, meu Pai. Esse ministério foi o Senhor, meu Pai, ó Senhor, que revelou os teus servos, que entregou os teus servos. Esse ministério é teu, essa obra é tua, meu Pai. Tudo pertence a Ti, Senhor. Quem domina é o Teu Espírito Santo, quem governa é o Teu Espírito Santo, quem fala é o Teu Espírito Santo. Tudo está entregue a Ti, Senhor. Tudo pertence a Ti, meu Pai. Nós somos apenas, meu Pai, trabalhadores, meu Pai, que fomos chamados através de uma eleição divina, que fomos separados através de uma separação espiritual. Não porque nós somos melhores ou porque nós queremos, mas foi o Senhor que nos escolheu. Foi o Senhor que nos viu na multidão, meu Pai, perdidos, meu Pai. Mas os teus olhos, como chama de fogo, meu Pai, olhou para nossas vidas e se agradou, Senhor. Olhou e sondou nossos corações e viu justiça, verdade, retidão diante da tua presença. E estamos aqui hoje como servos levantados por Ti, como anjos, para pregar a Tua palavra e levar, meu Pai, a Ti almas que estão famintas, sedentas, carentes do encontro contigo. Deus, usa a nossa vida, meu Pai, para que almas possam ser levadas a Ti, para que almas possam ser atraídas para Ti. Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus, nós somos miseráveis pecadores, mas diante da Tua presença, só o Senhor para usar um pecador, só o Senhor que resgata um pecador e o levanta e o coloca como príncipe, como ministro do Teu Evangelho, como ministro da Tua palavra poderosa, para anunciar e para pregar. Nesse momento nós pedimos a Ti, Senhor, esteja conosco, se faça presente, meu Pai, opera, usa nos louvores, meu Pai, derrama a unção poderosa, meu Pai, que através dos louvores, meu Pai, almas sintam a Tua presença, que através dos louvores almas possam chorar na Tua presença, que através dos louvores, meu Pai, almas sejam tocadas, quebrantadas, meu Pai, sejam aliviadas, meu Pai, através da presença, meu Pai, através do Teu Espírito Santo, meu Pai, que elas possam receber de Ti, Senhor, a porção de renovo, que elas possam receber de Ti, meu Pai, uma porção de renovo espiritual, um renovo, Senhor, que vem do alto céus, do trono de glória, de justiça e de poder do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Deus, a nossa vida está entregue nas Tuas mãos. Esse ministério, Senhor, é o Senhor quem governa, quem lidera, quem domina tudo.
Tudo aqui, meu Pai, é para a tua glória, para a exaltação do teu santo e poderoso nome. E os teus servos, meu Pai, estão aqui para te servir e fazer a tua vontade. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, fala, usa. Espírito Santo, esteja conosco até o último minuto deste culto. Espírito Santo de Deus, assim te pedimos, cremos e acreditamos no poder soberano, na palavra poderosa do Evangelho da cruz do Calvário, do Evangelho de transformação, de libertação, do Evangelho de conselho, de renovo e de fidelidade e obediência para com o Senhor. Espírito Santo de Deus, assim te pedimos, cremos e acreditamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Assim te pedimos, meu Pai, fala conosco, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Nesse momento, meus irmãos, a nossa irmã Mariana vai estar louvando, exaltando o nome do Senhor. Glorifiquem a Deus, porque Ele é fiel e poderoso, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja do Senhor, na paz do Senhor Jesus Cristo. Que vocês sejam bem-vindos a esse culto, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu vou estar adorando a Deus agora. Vou estar adorando a Deus agora com alguns hinos de louvores. Que nós possamos sentir a presença do Espírito Santo, que Ele seja adorado, exaltado, honrado. A Deus toda honra, a Deus toda glória, a Deus todo domínio, todo louvor, ao Espírito Santo de Deus. A Ele seja a honra e a glória. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar aqui o nome santo do Senhor.
Deus, tu bem sabes o que eu sinto. Vem aliviar minha dor. Deus, estou sendo provada, mas meu pranto agora secou. Meu coração sofre tanto, eu preciso vencer, enxugar meu pranto. Meu coração sofre tanto, eu preciso vencer, enxugar meu pranto. Só mais uma lágrima, só mais uma lágrima tenho pra chorar. Só mais uma lágrima, só mais uma lágrima. Levante essa luna, é como uma mulher que vai sufocar. Socorro, Senhor. Só mais uma lágrima tenho pra chorar. Só mais uma lágrima tenho pra chorar. Glória a Deus. Vamos continuar com hinos de louvores a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus, Ele é santo, Deus, Ele é forte. O Senhor Deus, que Ele possa te alcançar essa noite maravilhosa, porque Deus, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Porque Ele pode te tirar desse cativeiro. Quem eu era, eu nem gosto de lembrar. Quem eu era, uma casa nova numa praia, sem ninguém, sem amor. Minha história era triste de contar. Minha história mergulhar no fracasso, na derrota, e ninguém queria mais.
do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Jesus vai abrir as portas. Vai te tirar dessa situação. Aleluia, glória a Deus. Davi chamou a Ziba, então lhe perguntou: será que existe alguém de Saul em que eu possa ajudar? Lembrei-me da aliança que a Jonatas prometi, ser fiel à sua casa enquanto eu existir. E Ziba lhe respondeu: existe um, ó meu Senhor, que habita em Lodebar, terra de tristeza e dor, onde houver a maldade, a miséria é realidade, terra sem sonhos, lugar de pavor. Davi pergunta a Ziba: me fale mais deste homem, por favor me diga qual é o seu nome. Se chama Mefibosete, mas porém não pode andar, é aleijado de seus pés, só consegue se arrastar. Senhor, manda chamar este homem pra comigo se assentar. Diga a Mefibosete que o rei manda chamar. Tudo aquilo que é seu vou devolver, vou restituir os sonhos que você não é mais um que ninguém dá valor. Você vai morar na casa do rei, você vai comer na mesa do rei, você vai se vestir como um rei, você vai estar ao lado do rei. A miséria nunca mais haverá, uma deusa vai levar você. Vamos saber quem é você, o rei manda te chamar. Aleluia, glória a Deus. Se você está passando por deserto ou provações, saiba que Deus não te esquece. Acredite, ó meu irmão. Alguém se lembrou de você e disse: onde tu estás? Meu irmão, se põe de pé, o rei manda te chamar. Tudo aquilo que era seu eu vou devolver, vou restituir os sonhos que você perdeu. És o último da casa de Saul, você não é mais um que ninguém dá valor. Você vai ficar na casa do rei, você vai comer na mesa do rei, você vai se vestir com o rei, você vai
vamos saber que é você. O Rei manda te chamar. O Rei manda te chamar. O Rei manda te chamar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Neste momento, chegou o momento do dízimo das ofertas, né? Se você quiser contribuir para o dízimo, para as ofertas, a gente vai estar colocando depois. Em nome de Jesus, agora eu vou estar colocando mais um minuto. Você foi chamar, é um escolhi. Você vai ser mais usado por Deus. Já começa agora, Deus está trabalhando. Os seus olhos choram, Deus está te moldando. Deus não dá dó, que não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus vai te formar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o pau é muito amassado para fazer o vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu não vale, vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz, tudo Ele faz. Deus não dá dó, que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus é gente amada, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o bar é muito amassado pra fazer o vaso como Ele quer. Graças a tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu não vale, vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz, tudo Ele faz, tudo Ele faz, tudo Ele faz. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O Senhor Jesus faz tudo, né? Ele é o Rei da glória. A Ele toda a honra, todo o louvor, todo o domínio. Só um minutinho, meus irmãos, que eu vou estar colocando aqui mais um hino para nós estarmos louvando. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia.
Glória a Deus, aleluia. Mas está louvando outro hino. Aleluia. Ouço um barulho diferente. É como um vento veemente. Eu ouço línguas como que de fogo, pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa e me batiza com fogo. Reacende tua chama em mim e me batiza com fogo. Reacende tua chama em mim. Ouço um barulho diferente. É como um vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo, fogo santo, pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, casa está preparada. Pode soprar o vento e acender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada.
assim como nunca se apague, Senhor Jesus. Nesse momento eu vou estar passando a palavra para o pastor, que vai estar ministrando essa noite. Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor, para a glória de Deus. Maravilhoso é o Senhor. Bendito é o Senhor. Ele é fiel. Ele é poderoso. Ele é maravilhoso. Glórias a Deus, aleluia. Deus maravilhoso, poderoso. Meus amados irmãos, nesse momento, o Espírito Santo de Deus te convida para que você ouça aquilo que o Espírito Santo vai falar. Nesse momento, Deus faz um convite para você, meu amigo, minha amiga, jovem, criança, adolescente, filho. Eis que agora o Espírito Santo, ele te convida para que você pare. Pare o que você está fazendo, dona de casa, e venha para se assentar e ouvir aquilo que o Espírito Santo ele vai falar com você. Pois aquilo que o Espírito Santo ele tem para falar pode mudar a tua vida, pode mudar o teu cativeiro, pode mudar a tua história e ser feita uma nova história em Cristo Jesus. E nesse momento leamos a palavra a qual o Espírito Santo irá ministrar essa noite, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 24, glórias a Deus, até o versículo 29. Atos capítulo 26, versículo 24 até o 29. Atos capítulo 26, versículo 24 até o 29. A palavra a qual o Espírito Santo ele irá falar poderosamente. Abra os ouvidos, abra o teu coração e ouve aquilo que o Espírito Santo irá ministrar essa noite, em nome do Senhor Jesus. Leamos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que diz: e dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo, porque o rei diante de quem falo com ousadia sabe estas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isto não se faz em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem seis que crer. E disse Agripa a Paulo: por pouco me quereis persuadir a que me faça cristão? E disse Paulo: porvera a Deus que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo se tornassem tais qual eu sou, exceto estas
cadeias, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, nesse momento oremos para que o Espírito Santo venha falar. E eu sei que Ele vai falar. Eu sei que Ele vai falar, pois o meu coração já se enche de alegria, porque o Espírito Santo Ele vai falar poderosamente. Oremos ao Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai. Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Pai, eu te peço nesse momento que o Senhor venha falar conosco poderosamente. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, toma a minha vida agora, Senhor, em entendimento, em clareza e revelação da Tua palavra. Essa palavra que foi lida como base, Senhor, aonde a ministração será, meu Pai, falada, Senhor, mediante, meu Pai, aos versículos desse capítulo, meu Pai, desse livro de Atos dos Apóstolos. Pai, em nome do Senhor Jesus, assim eu te peço, meu Pai, que não seja eu, meu Pai, o meu entendimento, a minha compreensão, mas que seja agora aquilo que o Espírito Santo Ele irá transmitir, aquilo que o Teu Espírito Santo irá falar nesse momento. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Tu domina esse culto, Tu domina, Senhor, a minha vida. Esse ministério é o Senhor, meu Pai, quem domina. Espírito Santo de Deus, fala conosco. Toma o Teu servo em separação agora nesse momento, para que meus ouvidos, a minha mente, meu subconsciente possa receber agora a dádiva que vem do alto dos céus, a revelação através de Tu, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, fala conosco em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, nesse momento agora o Espírito Santo Ele nos leva agora para nós irmos no livro dos Apóstolos, em Atos dos Apóstolos, aonde nós vemos um que tem por principal ali atuante Paulo, que antes dele ter um encontro com Jesus, ele era aquele que se colocava para combater contra Jesus. Paulo se colocava no lugar como combatente da graça, combatente daquilo que os nossos irmãos receberam através do sacrifício de Cristo, da cruz do Calvário. Agora, uma nova aliança que vem agora através de Cristo, através do Cordeiro, através da entrega dele na cruz do Calvário. Mas este homem agora, em outra hora, ele se tornou como um combatente, como alguém agora que torna a perseguir e a querer matar e a querer destruir todos aqueles que professavam o nome do Senhor Jesus. Paulo, que diante outra hora, ele era, graças a Deus, um homem cruel. Ele era um homem tomado pela ignorância, pela raiva, mas fala também que Paulo era um homem que ele tinha zelo pela lei do Senhor. Paulo ele tinha zelo pela lei, mas esse zelo que ele tinha não foi de grande suficiência para poder não permitir que ele fosse cego e que as escamas espirituais cegassem o seu entendimento, ao ponto dele não reconhecer a Cristo, ao ponto dele não reconhecer o Cordeiro, ao ponto que mesmo Paulo, sendo zeloso pela lei, lendo e meditando na Torá, ao ponto que a palavra retrai um ponto, instrui e nos leva que ele foi instruído segundo as instruções de Gamaliel, ou seja, um homem ali, um professor ali, que instruiu Paulo, que ensinou a Paulo, que caminhava com Paulo, e Paulo aprendia juntamente com ele. Mas esse conhecimento, esse zelo, impediu a Paulo que os seus olhos fossem abertos para a graça, que estava revelada, manifestada através da morte do
na cruz do Calvário. Através agora de um novo testamento, agora, de testemunhas como eu e você, como nossos irmãos que foram no passado, que testemunhava a ressurreição de Cristo, que testemunhava uma nova vida, a graça que foi agora entregue, a graça que foi revelada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo se coloca como uma barreira, como uma muralha, movido pelo ódio, de querer exterminar, de querer acabar, de querer até mesmo tirar esse testemunho, de acabar com essas testemunhas que levava o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ao ponto de nós agora voltarmos um pouco lá atrás, em Atos capítulo 9, versículo 15, aonde nós vemos o primeiro trabalhar de Jesus, de pegar aquele que perseguia, de pegar aquele que destruía, de pegar aquele que queria aniquilar. A graça que foi agora revelada para nós, entregue para nós, de Jesus pegar aquele que queria aniquilar, aquele que queria acabar com tudo, destruir tudo, o homem tomado pela fúria, pela ira, aonde seus olhos, o semblante, aonde as suas palavras transparecia raiva, ódio e morte. Mas só que Jesus, não olhando como um homem vê, Jesus agora olha para Paulo, e lá nos céus, Jesus e Deus olhando agora, e Jesus olha para Paulo e fala: como que pode? Que autoridade, que ousadia deste homem de querer se levantar contra algo que eu fui o construtor, que eu edifiquei, que através do meu sangue foi derramado naquela cruz. Como que pode este homem querer destruir, acabar com algo que eu e meu Pai, em um plano de salvação para a humanidade, ele querer acabar com tudo? E este homem, ele tem um encontro com Jesus. Como muitos conhecem os relatos bíblicos, esse homem, ele estava indo para a cidade de Damasco. Esse homem, ele cai do cavalo, Jesus aparece para ele, ele reconhece a autoridade divina que estava ali falando com ele. E aquele homem de perseguidor, de destruidor, ele se torna uma testemunha do poder de Deus. O trabalhar que Jesus fez na vida do Paulo é algo maravilhoso. Um homem que respirava morte, um homem que dormia e acordava querendo a morte daqueles que levavam o nome de Jesus Cristo. E agora Jesus marca um encontro com ele. Este homem agora, ele é cegado, ele se torna agora, fica cego pela glória que foi revelada a ele. Veio uma cegueira sobre este homem, ao ponto dele cair do cavalo. E aquela queda que ele caiu, não caiu só ele sozinho, mas aquilo que ele achava que era, o seu orgulho, a sua altivez, caiu junto com Paulo naquele dia que ele teve um encontro com Jesus. Naquele dia que ele teve um encontro com Jesus, aquela majestade, glória humana que ele carregava, de autoridade e poder, caiu por terra junto com ele. E ele agora ficou na dependência da misericórdia do Senhor Jesus. Mas Jesus olhando para ele, olhando com os olhos
não de condenação, não de morte para ele, mas com os olhos de um propósito, de um plano, e separando ele como um vaso para algo que estava a ser revelado para ele. Pois nós vemos no livro de Atos, capítulo 9, versículo 15, quando Jesus ele fala para o seu servo Ananias que conhecia tudo que esse homem tinha feito, tudo que esse homem estava fazendo, tudo que esse homem tinha ocasionado ali, toda a destruição, sofrimento. E Ananias tendo um diálogo com Jesus, mas Jesus fala para ele: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Jesus olha e fala para Ananias: este homem que perseguia a minha igreja, esse homem que matava, aquele que proferia o meu nome, que proferava o meu nome ali, trazia o meu nome, este homem agora, ele é um vaso escolhido para mim. Eu sei que ele matava aqueles que professavam o meu nome, eu sei que ele destruía, que ele matava, que ele não perdoava, mas este é para mim um vaso escolhido, e ele vai levar a minha palavra diante dos reis, diante dos gentios, diante de Israel, e eu mostrarei para ele no momento certo o preço que ele vai pagar, as aflições, a angústia que ele vai passar. Mas vai e cumpre o meu papel, Ananias. E assim Ananias cumpriu o seu papel, foi até Paulo, a sua visão foi restaurada, e quando foi restaurada ali, ele reconheceu Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. De perseguidor agora se torna uma testemunha do poder de Deus. Aquele homem que era perseguidor agora se torna um grande pregador do Evangelho, um grande homem que, trazendo agora as boas novas do reino, a palavra da salvação, a palavra do Espírito Santo de Deus. Este homem agora ele traz as boas novas através do encontro que ele teve com Jesus. E este homem ele também começou a padecer. Claro, quem leva o nome de Jesus padece. Hoje, quem leva o nome de Jesus, meus irmãos, sofre aflições, passam por lutas. Quem leva o nome de Jesus, aqueles que querem ser servos verdadeiramente, aqueles que realmente querem servir a Cristo Jesus, eles passam por grandes aflições, eles passam por grandes lutas, provações, perseguições, mas tudo é para a glória de Deus. E nós vemos que esse homem ele começou a levar o Evangelho, propagar o Evangelho, e assim vieram as perseguições, até o momento que prisões vieram também acarretar sobre a sua vida. O relato fala em Atos capítulo 24, versículo 24, que Paulo ele foi preso em Jerusalém. Os judeus os prenderam e levaram até os governantes daquela época, autoridades romanas, aonde a palavra fala ali, cita por nome, governador Félix. Esse homem era governador ali, que tinha autoridade romana, que governava ali, na localidade ali. E Paulo agora é levado a ele, preso a ele, porque os judeus pegaram ele. Os judeus clamaram a morte desse homem, os judeus quiseram matar esse homem, buscaram matar, mas a morte não pode tocar na vida do servo de Deus enquanto Deus não permitir. Enquanto o propósito, a missão não for concluída, a morte não pode tocar. Se o servo de Deus estiver nos caminhos do Senhor, obedecendo a sua palavra, a morte só toca
na hora que o Senhor determina que a missão chegou ao fim. E Paulo ficou sujeito debaixo ali do poder desse governador Félix. Este homem, onde a palavra fala no livro de Atos, capítulo 24, que teve um dia que ele, tendo Paulo ali em seu domínio, sujeito a ele, em alguns momentos ele buscava Paulo. E a palavra fala que um certo dia, no versículo 25, em Atos capítulo 24, versículo 25, fala que este homem muitas das vezes trazia Paulo para ouvir Paulo falar do Evangelho de Cristo, acerca da fé em Cristo, e trazendo ali a justiça, trazendo ali aquilo que Cristo, o Espírito Santo, dominando a sua vida, ele em si relatava. E a palavra fala que este homem, esse governador Félix, ele era corrupto. Ele tinha uma inclinação para o dinheiro corrompia este homem. Ele tinha uma inclinação do pecado para a corrupção e para a injustiça. Mas este homem, ele teve o privilégio de ouvir de Cristo. Este homem teve o privilégio de ouvir a palavra. Esse homem teve o privilégio de ouvir o Evangelho. Antes mesmo dele descer à sepultura, Jesus Cristo deu a oportunidade para esse governador ouvir a palavra através do servo do Senhor. E este homem, a palavra fala, e ele tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix espavorecido. Fala que Félix, quando ouvia essas palavras, ficava apavorado. Fala que esse homem ficava com medo das palavras como Paulo falava para ele do reino dos céus, da justiça. Possivelmente como o homem devia andar, mesmo sendo governador, mesmo seja quem for. Os homens que têm o poder nesse país, a qual o Senhor assim permitiu vir sobre as suas vidas, Deus quer que esses homens andem em temor do Senhor. Deus quer que esses homens sejam justos. Todos os governantes da nação, dos quatro cantos da terra, Deus ele quer que esses homens sejam justos, pratiquem a justiça. Deus não quer que esses governantes se corrompam. Deus não quer que você, meu amigo, que ocupa um cargo de autoridade, Deus não quer que você seja que nem o governador Félix, inclinado para a corrupção, inclinado para a corrupção do dinheiro, porque o dinheiro corrompia ele. Em vez de ele praticar a justiça, ali, cuja autoridade estava sobre a vida dele, ele procurava obter lucro pela sua posição. Ele optava ali tirar proveito. Ele optava ali pela corrupção do dinheiro. Ou seja, era um homem corrupto, um governador corrupto. Em vez de executar a justiça, o dinheiro corrompia para executar a injustiça, a iniquidade e o pecado. Mas mesmo assim Deus permitiu ele ouvir a palavra da salvação. Pois assim como se falou lá em Atos capítulo 15, que Paulo seria agora instrumento para levar a palavra diante dos gentios e diante de reis, de autoridades. E se cumpriu a palavra de Deus, se cumprindo na vida de Paulo em Atos capítulo 24, versículo 25 e 26 adiante, e nos capítulos seguintes. E este homem teve uma oportunidade. Esse governador Félix, ele teve a chance, assim como o Espírito Santo dá para todos uma oportunidade, uma chance de ouvir o Evangelho, de ouvir a justiça de Deus, antes mesmo, glórias a Deus, de descer à sepultura. Meus amados irmãos, quando o Espírito Santo ele está ministrando a palavra,
Você tem que ficar atento àquilo que o Espírito Santo está falando. Porque senão não adianta, filho. Não adianta o Espírito Santo estar falando, e você voltado para outras coisas. A palavra está sendo entregue. O Espírito Santo está falando. E Ele quer que você preste atenção. Ele não quer que você fique desapercebido. Porque essa palavra, lá na frente, você pode precisar. Essa palavra, esses relatos, lá na frente, em algum momento, vai ser de grande valia para você. É um alimento, é uma estrutura espiritual que vai fazer você estar alicerçado na rocha, para que você não venha se corromper, para que você não venha se perder. E este homem, ele teve a oportunidade, assim como Deus, ele dá para todos a oportunidade, como fala no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, a palavra, ela vem de encontro com essa pregação, aonde Deus, ele fala que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Assim Deus permitiu, através de Paulo, que a palavra, o conhecimento da verdade, chegasse até esse governador Félix. Porque Deus, conhecendo todas as coisas, sabia que este homem, ele tinha uma inclinação do pecado para a corrupção, porque o dinheiro cegava ele, o dinheiro tirava ali ele do caminho da justiça e o corrompia para o caminho da corrupção. Então Deus queria que este homem ouvisse Paulo falar para ele acerca de Cristo, da justiça, do reino dos céus. Então Deus deu a oportunidade para esse governador Félix ouvir falar de Jesus. Deus deu a chance para ele, a oportunidade para ele. E Paulo, falando com ousadia, dando testemunho do poder de Deus, Paulo falando quem era ele, da onde ele tinha vindo, falando ali da maneira como ele foi criado desde a sua juventude, que ele era fariseu, que ele foi instruído com a sabedoria na Torá, mas ele estava cego para o plano de salvação de Deus. A sua visão não conseguia enxergar o plano de salvação de Deus, a graça revelada através agora do sacrifício de Jesus. Mas Paulo continua dando o seu testemunho, agora diante agora do rei chamado Agripa, que Paulo agora vai ministrar a sua defesa. E Paulo começa agora falando diante desse rei e de todas aquelas autoridades que estavam presentes naquele dia, aonde Deus permitiu, porque nada é por acaso, não existe coincidência. Foi por acaso, não existe isso. É a permissão do Senhor, é o momento a qual Deus preparou. E assim Deus preparou para todos esses homens com autoridade, para ouvir o servo do Senhor falar, ministrar. E Paulo falando acerca das coisas, do poder de Deus que tinha sido manifesto na vida dele através do encontro com Jesus Cristo. E Paulo relatando para esse rei em palavras, com ousadia do Espírito Santo, que somente o Espírito Santo dá ousadia. Somente o Espírito Santo de Deus, os homens de Deus que têm o Espírito Santo, somente eles, tomados pela ousadia, eles falam com poder e autoridade, seja para juiz, delegado, promotor, bandido, ladrão, traficante. O homem de Deus, tomado pelo Espírito Santo, ele fala na ousadia e no poder de Deus. Ele fala na ousadia e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus.
E assim, esses homens tiveram o privilégio de receber a graça, de ouvir Paulo falar diante deles. E Paulo falando com ousadia, na eloquência do Espírito Santo, buscando com seus testemunhos, com seus relatos, de tudo que ele tinha vivido, passado, acontecido com ele. Ele dava um testemunho do poder de Deus, do que Deus fez na vida dele. Ao ponto do rei Agripa olhar para ele e falar: Paulo, está louco? O rei olha para ele: Paulo, você está louco, filho? As muitas letras, as muitas palavras te fazem delirar. Você está louco, Paulo? Você não está no são juízo, Paulo. E mesmo assim, Paulo sendo refutado por esse rei, Paulo não deixou de testemunhar. Paulo não deixou de falar do poder de Deus. Paulo não deixou ser intimidado pelas palavras desse rei e continuou dando um testemunho do poder de Deus. E Paulo falou: ó rei, ó potentíssimo Festo, antes digo a verdade, digo palavras de verdade, de um são juízo. E Paulo fala: olha, porque eu sei, diante do rei que está aqui, eu sei que ele conhece aquilo que eu estou falando. Eu sei que ele conhece sobre essas coisas que estou relatando. Isso não é novidade. Ele conhece e sabe muito bem. Porque Paulo olha para ele e fala: crês tu, rei Agripa, nos profetas? Eu sei que tu crê. Ou seja, aqueles homens tinham um certo temor dos profetas de Deus, daquilo que os profetas traziam da parte do Senhor. Aquele rei acreditava, ele cria, ele acreditava. E o rei olhando para ele, sendo refutado, confrontado, ele olha para Paulo e fala: Paulo, o povo quer me fazer. Paulo, o povo quer me fazer. Queres me persuadir, Paulo? Paulo, quer me persuadir e que me faça cristão? Aí chegou no ponto que Paulo queria. Assim como do Espírito Santo, através da vida dos seus servos, através da vida do pastor Giovano, pregando para vocês, agora que tem o privilégio de assistir esse culto, que tem o privilégio, a honraria de ver o Espírito Santo ministrando através da vida desse miserável pecador, desse vaso, escolhido e separado pelo próprio Deus, assim como Paulo foi separado. Assim Deus separou o pastor Giovano para ser tomado pelo Espírito Santo, para hoje estar ministrando e querendo executar aquilo que Paulo também queria executar, trazendo a palavra de Deus, trazendo os testemunhos, trazendo os feitos, agora Deus fez na nossa vida, para tentar atrair você para Jesus. Em palavras de justiça, de verdade e de um verdadeiro juízo que está próximo de vir sobre a face da terra. Mas antes de vir esse juízo, mas antes de vir, Deus ele quer e busca que todo homem se arrependa verdadeiramente. Porque Deus quer salvar a todos, mas nem todos querem ser salvos. Deus quer que todos venham ao pleno conhecimento da verdade, mas nem todos querem a verdade. E Paulo agora ali, chegando onde ele queria, eu creio que até o coração de Paulo se alegrou nesse momento. Creio que até ele possa ter dado um sorriso de felicidade e falado: ó rei, tu chegou aonde eu queria, aonde Jesus, o Espírito Santo agora vai me fazer novamente rebater para a tua vida. E Paulo ele fala: houvera a Deus que
ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Paulo olha diante de todos agora. Pode ser que estavam todos agora sentados agora, como fosse num tribunal. Os reis ali, aqueles homens de autoridade, governadores, os fariseus também ouvindo Paulo agora falar, diante de todos, olhando nos olhos de todos, falando: olha, povo era eu, não somente tu, ó rei, mas todos que estão aqui presentes, que vocês possam ser agora participantes daquilo que outra hora eu estava excluído, daquilo que outra hora eu não tinha como participar, estava excluído, rejeitado, cego, espiritualmente, mas hoje enxergando, hoje vendo realmente a verdade. Não só tu, mas que todos se convertam, que todos aceitem Jesus, que todos reconheçam Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, que todos entreguem a vida nas mãos do Senhor, que todos se arrependam dos seus pecados, que todos se convertam dos seus maus caminhos, que aqueles que andavam no pecado, em escuridão, em corrupção, hoje possam andar em retidão da justiça do Espírito Santo de Deus, exceto essas cadeias que me prendem, exceto essas algemas que não tem proveito nenhum, porque não serve de nada. Mas de todos vocês, cuja vida de vocês são preciosas, que todos vocês pudessem realmente se converterem e entregarem a vida de vocês para Jesus. Paulo fala: eu queria que todos entregassem a vida para Jesus. E eu faço das palavras de Paulo as minhas palavras. Eu queria que todos que vão assistir essa live, eu queria que todos que vão ter o privilégio, pela misericórdia de Deus e do Espírito Santo, que todos que vão assistir essa live, ouçam essas palavras, abram o coração e se entreguem para Jesus. Que todos se tornem como eu, um pregador do Evangelho, um servo do Deus Altíssimo. Que todos se tornem como eu, um homem agora, andando na retidão da justiça, pregando a salvação, levando a palavra para aqueles que estão em cativo e cativeiro, levando a palavra de justiça, de salvação, para que todos possam se tornar, como o pastor Giovano, um servo do Senhor. Que aqueles que outra hora também estavam em escuridão, em trevas, hoje possam se encontrar na luz. Assim como Paulo estava na escuridão das trevas, assim como o pastor Giovanni estava na escuridão das trevas, assim você que está na escuridão das trevas, que você possa encontrar a luz, o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo de Nazaré. O caminho, a verdade e a vida, que é através de Jesus Cristo de Nazaré, que é através da vida dele, que através de Jesus, e Deus faz um grande agir na vida deste homem. Deus coloca este homem para levar a palavra aonde pode ser que alguns não conseguiriam, aonde pode ser que Pedro não conseguiria, João não conseguiria, mas Deus escolhe e usa cada vaso da maneira como Ele quer, no local que Ele quer, para que almas sejam alcançadas. Deus usa a nossa vida para que um juiz, quando ele for julgar, julgue com justiça. Deus usa a nossa vida para o governador, quando nós formos orar e pedir pela vida dele para que ele governe com justiça. Deus usa a nossa vida para orar para que o traficante se arrependa. Deus usa a nossa vida para orar para que o policial, o comandante do batalhão,
pratique a justiça. Deus usa a nossa vida para que através da nossa vida, aqueles que estão no caminho errado, praticando o pecado, a injustiça, que eles possam ser instruídos para andar na justiça de Deus. Deus usa a nossa vida para que um médico, ele execute o seu atendimento com justiça. Deus usa a nossa vida para que o prefeito venha exercer, executar o seu mandato com justiça. Não executando a injustiça para os pequeninos, para os necessitados, para os mais vulneráveis, mas que a justiça seja executada quanto para o grande, quanto para o pequeno. Deus, ele tem prazer na justiça. Deus, ele quer que todos esses cujo tem um pouco de autoridade, que eles pratiquem a justiça, que eles não se corrompam por dinheiro. Ei governador, ei presidente, ei delegado, ei policial, ei senhor traficante, ei senhor médico. Deus, ele não quer que vocês andem na prática do pecado. Deus não quer que vocês andem na corrupção da injustiça. Deus não quer que vocês morram na injustiça, na corrupção do pecado. Deus não quer que o dinheiro venha corromper vocês, mas que vocês pratiquem a justiça, se atente para a justiça, ande na retidão da justiça, sejam justos, retos. Não se deixem se levar pelo dinheiro. Não deixem o dinheiro cegar vocês. Não deixem o dinheiro corromper vocês. Mas que vocês andem na justiça da palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele quer que vocês andem na justiça da palavra. O Espírito Santo de Deus, ele quer que todos andem na retidão da sua justiça. E que nós agora, que aceitamos Jesus, que nós agora que levamos a sua palavra, e se cumpre em nós aquilo que o Senhor falou no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós agora somos a testemunha. Nós somos as testemunhas de Cristo, do que Cristo fez na nossa vida, do que Cristo tem feito na nossa vida, e daquilo que Ele ainda há de fazer. Nós agora, quando aceitamos Jesus, aceitamos agora Jesus como o único suficiente Salvador da nossa vida, e nós entregamos a nossa vida para Ele. Não vivendo mais nós, mas Cristo agora vivendo dentro de nós. E se Cristo vive dentro de nós, não vai ser que nem Paulo agora, separado para uma grande obra, para sermos testemunha do poder de Deus, para sermos testemunha de Cristo. Ei, você que aceitou Jesus, você é testemunha do poder de Deus, você é testemunha daquilo que Deus fez na sua vida, da onde Deus resgatou você, do lamaçal do pecado, da corrupção do mundo, de tudo que o diabo tinha aprisionado você. Você agora é testemunha do poder de Deus, que através do sangue, do sacrifício do Cordeiro na cruz do Calvário, você foi liberto, você foi redimido, e agora você não é mais trevas. Ei, o Espírito Santo, ele fala para você, você que aceitou a Jesus Cristo, você que reconheceu Jesus como Salvador da tua vida, você que aceitou Jesus, você agora não anda mais em trevas, você agora não é mais trevas, mas você é luz para aqueles que estão em trevas agora. Você é a luz, você é a candeia agora, que vai agora brilhar no meio das trevas, da escuridão. Você é luz, você agora é luz e testemunha do poder de Deus.
o que Deus fez na tua vida, o que Deus operou na tua vida. Então vai, filho, vai, soldado, e faz a obra do Senhor. Completa o chamado de Deus, aquilo que Deus determinou na tua vida, aquilo que Deus confiou a você. Combate o bom combate, encerra a carreira e guarda a fé fielmente em Cristo Jesus. Um soldado fiel que não se deixou se corromper pelas coisas desse mundo. Um soldado fiel que não deixou o brilho do ouro, da prata, da vaidade, da corrupção, da prostituição cegar a tua visão, tirar o foco do autor e consumador da nossa fé. Vai, soldado, vai, varão valoroso, prega a palavra, fala de Jesus, fala do céu, fala da salvação, fala da nova Jerusalém, fala do poder de Deus, porque o Espírito Santo ele te dá ousadia, o Espírito Santo te deu ousadia para falar, para testemunhar, seja para pobre, seja para rico, seja para juiz, delegado, promotor. Fala do poder de Deus, da transformação, daquilo que o Senhor fez na tua vida. Quando tu teve um encontro com Jesus, quando tu se encontrou com Jesus, não tem como ser mais o mesmo. O encontro com Jesus verdadeiramente, não tem como você ser mais o mesmo. Você se torna agora não testemunha das coisas do mundo, não testemunho agora da vaidade do mundo, mas você se torna um testemunhante do poder que há no sangue do Cordeiro, do poder que há no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, do poder que há no nome poderoso que vai libertar, que te libertou, que te transformou e que vai transformar a vida daqueles que ouviram a tua voz, a voz que clama no deserto, a voz que clama chamando os pecadores: arrependei-vos, arrependei-vos e voltai os vossos corações para o Senhor. Voltai os vossos corações para Deus. Vai na autoridade do Espírito Santo, proclama o Evangelho. Não tenha medo de nada, não tema nada, porque o Senhor estará conosco até o último minuto. O Senhor estará conosco até a consumação dos séculos dos séculos. O Senhor estará conosco até a morte. Mesmo ainda que nós morra, estando em Cristo Jesus, ressuscitaremos para a glória do Pai, em nome do Senhor Jesus. Continue firme, dá testemunho do poder de Deus. Prega o Evangelho, anuncia o Evangelho, propaga o Evangelho. Não tema o homem, não tema o homem que pode matar a carne, mas temei aquele que tanto pode matar a carne, quanto pode lançar no fogo eterno. A este temei, a este andar em temor e tremor diante da sua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. A nossa irmã Mariana vai dar continuidade aos louvores que adoram o nome santo do Senhor. Vai estar louvando aí mais um hino para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, palavra poderosa, né, meus irmãos? Domingo abençoado, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus, né? Aleluia. Vamos estar louvando o hino. Sei
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor, para a glória de Deus, porque Ele é fiel e poderoso, em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nesse momento eu estarei deixando a bênção apostólica, a bênção do Senhor sobre a tua vida, para que o Senhor te abençoe, para que o Senhor venha abençoar a tua semana, para que o Senhor venha abençoar todos os seus filhos que andam na justiça e na retidão da sua palavra, para que Deus venha abençoar todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nesse momento, em nome do Senhor Jesus, eu estarei lendo, glórias a Deus, para dar a bênção pastoral para vocês, meus irmãos, que se encontra no livro de Números, capítulo 6, versículo 22. O modo de abençoar os filhos de Israel. E o Senhor falou, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Que o Senhor abençoe a tua família, que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a tua semana, que as bênçãos do Senhor venham em abundância na tua casa, na tua família, em nome do Senhor Jesus. E eu, como ministro do Evangelho, como servo levantado pelo Senhor, assim eu dou a minha bênção, a bênção pastoral, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Que a enfermidade, que a doença, a pestilência seja repreendida e não se achegue à tua casa, em nome do Senhor Jesus. Que todo mal, em nome do Senhor Jesus, que seja destruído, aniquilado e que saia da tua casa, da tua família, em nome do Senhor Jesus. Que todo mal que saia da tua família, que saia da tua casa, que saia dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. E que a bênção do Senhor venha sobre a tua vida, sobre o teu filho, sobre o teu casamento, sobre todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Está encerrado esse culto para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia.
Exaltado seja o nome do Senhor, para a glória de Deus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Davi chamou Batseba, então lhe perguntou: será que existe alguém de Saul em que eu possa ajudar? Lembrei-me da aliança que a sua casa prometia, e ser fiel à sua